Olá, alunos! Agora nós vamos falar sobre as emulsões. Talvez aqui o profissional da estética fique um pouquinho mais animado, porque nós vamos falar de coisas que estão bem relacionadas ao dia a dia do esteticista. O que são as emulsões? Emulsões são soluções coloidais. O que é uma solução coloidal? Solução coloidal é aquela onde a gente tem a mistura homogênea de substâncias que tem onde as suas partículas têm um certo tamanho, que é intermediário entre a solução verdadeira e entre a suspensão, ok? E a emulsão, ela é um tipo especial de coloide, onde a gente tem a mistura de um líquido disperso em outro líquido. E que são líquidos que eles não se misturam naturalmente, sem a ajuda de um coleguinha que nós vamos falar em breve. Então nós temos na emulsão a mistura de componentes aquosos e componentes oleosos. Água e óleo naturalmente não se misturam e a gente sabe disso. Mas as emulsões são a mistura de água e óleo. Né? A gente tem aí os cremes, as pomadas, a gente tem também as da alimentação, por exemplo, como a margarina, como a maionese, ok? Mas por que então que a gente tem essa mistura de líquidos que não deveriam se misturar? Porque a água é polar e o óleo é apolar, logo eles não se misturam, eles não se dissolvem entre si. Como que essa mistura então vai acontecer? Essa mistura vai acontecer graças a um personagem muito importante para quem é da estética, que a gente vai falar em breve com mais detalhes, que é o tensoativo. Mas primeiro vamos aqui falar sobre as vantagens de uma emulsão. A emulsão ela é boa porque, olha que eu falei, água e óleo numa coisa só, né? Isso quer dizer o quê? Princípio ativo hidrofílico e princípio ativo lipofílico podem ficar no mesmo produto. Vamos citar aqui um exemplo. Que princípio ativo que é hidrofílico, que é bem legal num creme, que o pessoal gosta? Vitamina C. Um outro produto também que é um princípio ativo, mas é oleoso, mas também que é ótimo em creme, que o pessoal também gosta para passar na pele. Vitamina E. Vitamina E e vitamina C são bem diferentes na sua polaridade, não deveriam se misturar. Mas numa emulsão, como ela tem tanto característica oleosa quanto aquosa, elas convivem em paz. Ficam bem ali dentro de um creme e você pode usar um creme com vitamina C e vitamina E sem maiores problemas. Essa é uma das grandes vantagens da emulsão, também para a área médica. Então você tem um número muito vasto de princípios ativos, então você tem aí produtos que vão servir para muitas coisas. Por exemplo, hoje na cosmética a gente tem os cremes que são multifuncionais. Eles fazem tratamento de rejuvenescimento, proteção da pele e tudo mais, né? Então isso é multifuncional, graças a essa capacidade de você pôr vários princípios ativos. Eles resistem muito tempo na pele, até serem absorvidos ou removidos, graças a essa união da parte oleosa. Essa parte oleosa ela é essencial para proteger o princípio ativo na nossa pele. Quando a gente está falando de características organolépticas, a emulsão ela é muito eficaz na proteção de cheiros desagradáveis e também de sabores desagradáveis. Por exemplo, a tal da emulsão Scott, que é uma emulsão de via oral, é um medicamento de via oral, um polivitamínico. Eu nunca tomei, mas quem já tomou, diz que é horrível, mesmo sendo emulsão. Mas, se não tivesse emulsão, seria pior, ok? Te garanto. E, no caso de cremes, a emulsão ela ajuda também a disfarçar o cheiro de eventuais fármacos que tenham um cheiro mais desagradável. Então, a emulsão ela tem uma série de vantagens. Porém, ela também tem algumas desvantagens. Entre elas, quais?
o fato de ter muita gordura na sua composição. Os componentes oleosos, eles estão muito suscetíveis às reações de oxidação. E aí o produto pode se tornar rançoso e como sofreu uma reação de oxidação, você teve mudança na estrutura química. Logo, você tem perda de eficácia. Então, isso é bem complicado nas emulsões. Por isso, nas emulsões, nós temos a presença de antioxidantes. E agora vamos falar desse personagem que vai ser tão querido nosso, principalmente para quem aí quer entender bem os cosméticos, que é aquele grupo de tensoativos. Podem ser chamados também de emulsionantes, emulsificantes ou surfactantes. Tensoativo é uma molécula especial que ela serve para estabilizar a emulsão. Lembra, água e óleo não misturam, mas o tensoativo vai fazer o quê? Ele vai ficar no meio. Ele vai pegar a mãozinha da água, ele vai pegar a mãozinha do óleo e vai falar para os dois, agora vocês vão ficar juntos. Vocês vão ficar um do ladinho do outro aqui comigo, até aprenderem a se comportar, gostarem um do outro. É isso que o tensoativo faz, essa é a função dele. Isso graças às características químicas do tensoativo, que a gente já vai falar sobre elas. Então, o tensoativo, e agora eu quero que vocês observem aqui comigo nesta imagem. O tensoativo, como vocês estão vendo aqui, ele é essa imagem aqui que parece um pirulito deitado. Ok, mas ele não é um pirulito, ele está dessa forma por quê? Porque é um esquema mostrando que o tensoativo ele tem essa extremidade polar. Se ela é polar, logo ela vai ter afinidade química com tudo que é polar também. O que é polar? É tudo aquilo que é hidrofílico, ou seja, mistura com a água, porque a água ela é polar. E nós temos essa parte marrom, que seria o palito do pirulito, mas que na verdade é a cauda do tensoativo. E ela é chamada de extremidade apolar. Essa extremidade apolar, ela serve para quê? Para se ligar em tudo aquilo que for apolar ou hidrofóbico ou lipofílico, ou seja, aquilo que se mistura em óleo, que tem afinidade com gordura. Ou seja, uma pontinha do tensoativo vai pegar tudo aquilo que se mistura na água e a outra ponta vai pegar tudo aquilo que se mistura em óleo, mantendo ambos unidos. E é assim que então funciona o tensoativo. Agora, voltando aqui para mim, nós vamos falar sobre as 3 classes de emulsões e as suas subdivisões. As 3 classes de emulsões são loções, cremes e pomadas. E a gente vai ver que as pomadas elas podem ter algumas subcategorias. E loção, creme e pomada, nós vamos ver que elas são basicamente a mesma coisa. Quando você vai na farmácia, você chega lá e tem um produto qualquer, um produto medicinal, vamos supor, você está indo comprar cetoconazol, que é uma emulsão para micose. Você chega lá, você pede o cetoconazol e o farmacêutico ou quem lhe atender vai oferecer e vai perguntar, você prefere em creme ou pomada? E aí você vai ficar pensando, né? Vai passar aquele rolo de feno na tua frente, porque talvez você não vai entender assim na hora a diferença. Aí você vai perguntar, qual que é a diferença? Bom, a diferença de um creme, de uma pomada ou de uma loção não está no tipo da composição. Você pode ter exatamente a mesma composição de um creme, de uma loção e uma pomada. O que vai mudar? Vai mudar a quantidade. A quantidade de produtos aquosos e produtos oleosos. Você pode ter a receita igual, você só muda a quantidade. Na pomada, você tem mais corpos oleosos. No creme, é meio a meio, é quase 50% de produtos aquosos e 50% de produtos oleosos. Na loção, você tem muito mais produtos aquosos do que produtos oleosos.
Ou seja, muda apenas a proporção e não o tipo de produto que está sendo usado. É como se eu for fazer um bolo. Em um bolo eu coloco mais leite e no outro eu coloco um pouquinho. Mas é o mesmo bolo, eles vão ter características diferentes. Mas mudou apenas a quantidade de um ingrediente, ok? Então agora nós vamos fazer mais uma pausa aqui e em seguida nós voltaremos para falar sobre as características dessas emulsões e de outras formas farmacêuticas.